Olá, hoje a gente vai mergulhar na mensagem de um profeta bem antigo chamado Miqueias. E o interessante é que as palavras dele sobre poder, justiça, corrupção, mesmo depois de quase 3 milênios, elas ainda ecoam de um jeito que, olha, pode nos surpreender bastante. Bom, tudo começa com essa pergunta aqui. É uma questão que mexe com a gente, né? O que acontece quando quem deveria proteger acaba se tornando um predador? Essa é a pergunta central de toda essa história, e ela prepara o cenário para tudo o que a gente vai descobrir. E esse profeta é o nosso personagem principal, Miqueias. Ele olhou para a sociedade dele e percebeu, quase como um médico faz um diagnóstico, que a doença não estava espalhada por todo lugar. Ela começava lá no topo, nas lideranças. E para começar, olha só essa citação. É chocante, é visceral. Ela já estabelece de cara a intensidade da mensagem de Miqueias e a gravidade da crise que ele estava denunciando. Não tem como ficar indiferente a uma imagem como essa. E essa imagem tão forte nos leva direto para o nosso primeiro ponto. O conflito principal aqui é exatamente este. Uma voz que vem de fora, das margens da sociedade, e que tem a coragem de falar a verdade para os centros de poder corruptos. A perspectiva de Miqueias é a chave de tudo. É importante entender que ele não era da elite. Ele vinha de uma aldeia rural, de um lugar pequeno. E isso deu a ele uma visão muito clara, muito única, das injustiças que a elite das capitais, Samaria e Jerusalém, cometia. Ele via o sofrimento com os olhos de quem estava sofrendo, do ponto de vista das vítimas. E o ponto crucial é este. A crítica de Miqueias não era só sobre algumas pessoas ruins fazendo coisas erradas. Não, era sobre um sistema inteiro. A injustiça estava, sabe, enraizada nas próprias estruturas de poder, na política, na economia e, o que é pior, até na religião. Isso nos leva a uma metáfora poderosíssima que Miqueias usou. Ele descreveu como a classe dominante estava, na prática, devorando as mesmas pessoas que tinham o dever de proteger. Quer dizer, a maldade era planejada. Não era um crime de impulso, de paixão, era uma estratégia fria e calculada para enriquecer. Era algo pensado no silêncio da noite, porque, como o próprio texto diz, o poder está em suas mãos. E essa exploração toda era tratada como algo normal, corriqueiro. Para os líderes, explorar os mais pobres era uma atividade do dia a dia, tão comum quanto sentar para comer uma refeição. E aqui está a essência dessa ideia de canibalismo social. A elite estava drenando a vida, o sustento do povo comum. Como? Com empréstimos predatórios, com roubo de terras, com sentenças injustas nos tribunais. Eles estavam literalmente cozinhando o povo para seu próprio benefício. E esse tema não era uma exclusividade de Miqueias, não. É um padrão que a gente vê em toda a narrativa bíblica. A história do rei Acabe e Nabote é um exemplo perfeito desse tipo de abuso. E séculos mais tarde, Tiago, já no Novo Testamento, vai ecoar o mesmíssimo alerta. Mas fica a pergunta: como essa corrupção toda se tornou algo normal, aceitável? Bom, Miqueias vai fundo e identifica a raiz do problema, a doença por trás dos sintomas, a falha completa da liderança espiritual. E o problema com os profetas da época era esse aqui. Suas profecias estavam à venda. Eles agiam como uma espécie de consultores espirituais, sabe? Oferecendo palavras de conforto e paz para os corruptos, desde que o pagamento fosse bom. A mensagem deles dependia do que ia para o bolso. O contraste não podia ser maior. Enquanto os falsos profetas eram movidos pelo lucro, Miqueias dizia ser movido pelo Espírito de Deus. E para quê? Para falar verdades desconfortáveis. A marca de um profeta verdadeiro, para ele, não era confortar o pecado, mas sim confrontar o erro. Então, depois de apresentar os sintomas, que era a injustiça, e a doença, que era a liderança espiritual corrompida, Miqueias agora apresenta a consequência inevitável de tudo isso. Aqui a gente vê um princípio de justiça divina que é impressionante. Os líderes que se recusaram a ouvir os gritos de socorro dos pobres, um dia descobririam que Deus ficaria em silêncio para os gritos deles. Uma espécie de lei do retorno. E as consequências vêm em uma escalada em 3 atos terríveis. Primeiro, um silêncio espiritual, um verdadeiro apagão divino. Depois, o colapso político total. A nação vira ruínas. E, por fim, a catástrofe geracional. O futuro da nação é perdido no exílio.
Rejeitar a justiça leva à ruína completa. Mas, mesmo no meio de um anúncio de julgamento tão duro, tão severo, a narrativa dá uma virada. Uma virada dramática e surpreendentemente cheia de esperança. E essa mudança de tom é marcada por esta profecia poderosa. O foco muda da destruição para a promessa de um libertador, alguém que vai na frente abrindo o caminho. Então, a mensagem final não é de destruição, mas sim de esperança. O julgamento, por mais duro que seja, não é a palavra final. O próprio Deus promete intervir para resgatar, para restaurar o seu povo. E isso aconteceria através de uma figura messiânica, um rei pastor que vai na frente, quebrando as correntes. E com isso, a mensagem antiga de Miqueias sobre justiça e libertação atravessa os séculos e nos desafia. Nos faz olhar para o nosso próprio tempo e pensar sobre isso.